Bom, não dá para a gente falar de um conceito novo para vocês sem antes a gente falar da história. Eu acho que quando a gente quer aprender uma coisa nova, você tem que começar pela história. A história nos traz muita informação, é uma riqueza de informação muito grande. Então, primeiro de tudo, diz uma lenda que um imperador chinês chamado Han Ti levava à frente da sua carruagem uma estatueta de mulher que sempre apontava para o sul. Não sabia por quê, mas essa estatueta sempre apontava para o sul. Diz também a lenda que na Ásia Menor havia uma região chamada de Magnésia. E um pastor, ao encostar uma ponta de seu bastão de ferro, notou que ele ficou grudado a uma rocha. Não se sabia que rocha era essa, e os habitantes dessa região eram chamados de magnetas. E as rochas passaram a ser chamadas de magnetitas. Na época não se sabia o que era, mas depois se descobriu que eram rochas com fenômenos magnéticos, né? Bom, continuando na história, Lucrécio, no primeiro século depois de Cristo, descreve a capacidade de um ímã de atrair e repelir objetos metálicos. Disse ele, o ferro pode ser atraído por aquela pedra que os gregos chamavam de magneto em seu nominativo. Algumas vezes também o ferro é afastado por essa pedra, porque ele costuma voar para longe dela e outras vezes segui-la. Então o que a gente vê aqui? Lucrécio, já por observação, ele estava vendo o que os ímãs executam, né? Eles conseguem atrair o ferro e conseguem repelir de acordo conforme a sua carga positiva ou negativa atrai ou repele. E durante centenas de anos, os ímãs foram usados pelos navegantes como bússolas, mas sem saberem ao certo como era o seu funcionamento. Eles só sabiam que aquele metal sempre apontava para o sul. E muitos deles acreditavam que essa força vinha dos céus. Então tinha várias teorias na época para explicar o fenômeno da bússola, mas a grande maioria acreditava que era um fenômeno vindo do céu. E aí Petrus Peregrinus de Maricrot, engenheiro do exército francês, em 1267, descobre que a força do ímã varia conforme a sua extremidade, e as suas extremidades deu o nome de norte e sul. Bom, então aqui a gente já começa a ver os conceitos que nós conhecemos hoje de ímã, que temos o polo norte e o polo sul do ímã, ou polo positivo e polo negativo. Então já em 1267 surgem esses conceitos que nós carregamos até hoje de ímã. E aí, em 1852, Wilhelm Weber supôs que um átomo também era magnético, quer dizer, cada átomo dentro de um ímã, ele também tinha a propriedade de um ímã único. E daí o fato de, na divisão de um ímã, criar-se dois novos ímãs. Então, se eu pegar um ímã e dividir ao meio, em vez de eu ficar com uma metade norte e uma metade sul, eu vou ter, na verdade, dois novos ímãs, cada um com norte e sul. Se eu pegar mais uma vez essa peça e dividir ao meio, em vez de eu ficar com uma metade norte e uma metade sul, eu vou ter outros dois novos ímãs com norte e sul cada um deles. E isso fez com que Weber chegasse à suposição de que, em vez de ser uma peça única com norte e sul, cada átomo aqui envolvido, ele sim tinha um norte e um sul. Quer dizer, ele sim tinha uma carga positiva e negativa.
e André-Marie Ampère criou a teoria de que forças magnéticas eram causadas pelas correntes elétricas que circulam dentro das moléculas. E aqui começa a surgir o conceito de eletroímã que nós temos até hoje no nosso equipamento de ressonância magnética.